Professor é preso por guardar imagens pornográficas de alunos em Santa Catarina. Rodovia catarinense é o pior trecho do país, segundo pesquisa nacional. Tem ainda as condições do tempo. Santa Catarina pode ter neve na serra entre hoje e amanhã. No SC Acontece de hoje, a gente também vai contar uma história do parto de um bebê que nasceu empelicado e ainda teve um pedido de casamento no final. Eu sou Gabriela Milanese e tudo isso você acompanha a partir de agora no SC Acontece para todo o estado de Santa Catarina. E a polícia prendeu em Blumenau um professor de Gaspar suspeito de guardar fotos e vídeos pornográficos de uma escola de rede estadual de ensino. Na casa do suspeito, os policiais apreenderam um telefone celular com imagens pornográficas das estudantes que registraram o boletim de ocorrência. As alunas são menores de idade. Além disso, foram apreendidos 2 notebooks e 2 pendrives. O professor pagou fiança e vai responder em liberdade. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que acompanha o caso e está tomando as providências administrativas cabíveis. E o estudo da Confederação Nacional do Transporte sobre a qualidade das rodovias brasileiras faz um levantamento e o mais recente aponta que o pior trecho de rodovia federal está aqui em Santa Catarina. São quase 2 milhões de quilômetros de malha rodoviária em todo o país. É por elas que passam 62% de todas as cargas movimentadas no território brasileiro. Em Santa Catarina, são 3.230 quilômetros de rodovias federais e estaduais. Todos os anos, a Confederação Nacional do Transporte pesquisa a qualidade da infraestrutura rodoviária no Brasil. O estudo mais recente é relativo ao ano de 2021 e traz dados preocupantes para Santa Catarina. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, o pior trecho de rodovia do país fica em Santa Catarina. É a BR-163, entre os municípios de São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira. O trecho, com 59 quilômetros de extensão, é de grande importância para o escoamento da produção catarinense. A região faz divisa com o Paraná e fronteira com a Argentina. Segundo as medições de qualidade da entidade, o trecho se enquadra na categoria péssima em quase todos os quesitos. Quem vive na estrada e conhece a região relata os problemas da BR-163. Muito precário lá pra cima, cara. Lá é muito ruim, pista mal sinalizada, muito buraco. À noite lá sem iluminação. Mas geralmente é 470, até lá em cima na 282, depois a 153 também tem uma péssima, geralmente pneu come tudo. Na maioria das vezes aí elas são muito péssimas, né? Principalmente a 282 aí que o pessoal desce do Mato Grosso, sentido Rio Grande do Sul, aí é uma estrada péssima. O estado de conservação das rodovias impacta diretamente no custo dos produtos e na competitividade da economia. Então, uma hora de um caminhão que ele aumente o seu tempo de viagem em 1 hora, representa mais R$100 de custo naquele momento. E o aumento de custos aí ele gira na casa de 35%, entendeu? Custos operacionais. Devido à falta de condição de manutenção adequada das rodovias, do estudo que a Confederação fez, não só a nível de Santa Catarina, mas a nível de Brasil. Ainda de acordo com a pesquisa, Santa Catarina aparece em 10º lugar no ranking de rodovias brasileiras, no índice péssimo. As obras da BR-163 no oeste catarinense estão atrasadas, o que gera grandes prejuízos econômicos para o estado. Isso resulta em prejuízos gravíssimos. Nós temos ali no oeste, você está falando da 163. O oeste nós temos um dos centros de agroindústria mais importantes do mundo ali. Só no entorno na rodovia 163 são 162 mil empregos, que é responsável por 53% das exportações brasileiras de suíno, 40% das exportações brasileiras de frango. Então é um centro industrial muito importante na geração de emprego. Para especialistas em transporte e logística, faltam investimentos em infraestrutura no país, que tem uma economia em crescimento, mas que desperdiça recursos em função destes problemas. Inclusive brigamos, né? A gente tem tentado implementar a ideia de que é necessário, para isso, um investimento compulsório em infraestrutura,
Para vocês terem uma ideia, na década de 70, o Brasil gastava em torno de 2% do PIB com investimento em infraestrutura. E hoje, a nossa média histórica de 2001 até 2020, que é onde nós temos os números, está abaixo de 0,3%. Procurado para comentar a situação da 163, o Departamento Nacional de Infraestrutura informou em nota que realiza obras de recuperação da rodovia, no trecho entre Guaraciaba e Dionísio Cerqueira, no extremo oeste catarinense, e que entregou só neste mês mais de 5 quilômetros da nova camada asfáltica, neste trecho de rodovia. E por ser uma BR, a manutenção da rodovia BR-163 é de responsabilidade do governo federal. Mas os investimentos por lá são feitos pelo governo do estado. Vamos conversar agora com a nossa repórter Júlia Matos, que está na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Boa tarde, Júlia. Conta pra gente essa situação. Olá, Gabriela. Boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. Estou aqui para falar, então, dessa rodovia 163, rodovia federal, né, que fica entre Dionísio Cerqueira e São Miguel do Oeste, que foi dada aí pela Confederação Nacional de Transportes como uma das piores do país. Esse dado foi dado, então, em 2021, né, mas esse ano, 2022, as coisas estão um pouco diferentes. Está acontecendo, então, uma obra lá, porém, essa obra é de responsabilidade do governo federal, certo? Mas os investimentos saem aqui do estado. Está aqui comigo o secretário Tiago Vieira para falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Secretário, como é que funciona essa destinação dos investimentos aqui em Santa Catarina? Então, de fato é algo pioneiro, em que nós estamos mais preocupados em resolver o problema, porque quem passa pela BR-163, lá no nosso extremo oeste, assim como na 470, na BR-280, que são rodovias federais, não importa se a responsabilidade é do governo federal, do estado ou do município, importa que seja resolvido. Então, foi esse o intento do governo do estado, e foi por isso que o governador Moisés, então, fez essa parceria de destinar 465 milhões para as rodovias federais. E nesses 465 milhões, 100 milhões são para a BR-163, justamente para que a gente possa mudar essa realidade da BR-163. Hoje, de janeiro até julho deste ano, nós já investimos, já pagamos mais de 50 milhões de reais. A gestão da obra não é do Estado, o contrato é com o governo federal. Quem organiza o plano de ataque da obra ou de execução são as empresas contratadas pelo governo federal, mas eles encaminham as notas fiscais para o governo do estado, que, assim, com o recurso dos catarinenses, acaba pagando, o que já soma mais 50 milhões, e quem passa pela BR-163 já consegue perceber uma mudança de realidade. Lá no nosso extremo oeste, o elevado de São José do Cedro, por exemplo, era um elevado que estava abandonado. Ia ser feito ou não ia ser feito? Esses recursos garantiram a conclusão do elevado e, mais que isso, liberaram mais de 6 quilômetros de pavimento em concreto. E aí um grande ganho, que foi uma solução pelo governo federal, com recurso do governo do estado, porque o pavimento de concreto vai garantir, pelo menos, que essa rodovia não apresente problema por pelo menos 20 anos. Então, é um problema que está sendo resolvido de forma definitiva na BR-163, o que mudou a realidade de 2021. Secretário, a pergunta é, na verdade, assim, como é uma rodovia federal e a gente está usando recurso estadual, né, isso não acaba atrapalhando, às vezes, em alguma obra que é necessária aqui no estado? Não, até porque, no que se refere, por exemplo, à conserva rodoviária, e a própria 163 é um bom exemplo disso. De São Miguel do Oeste, que é o trecho sul, até Itapiranga, nós temos a SC-163, que aí é um trecho estadual. Nesse trecho, nós também colocamos mais de 10 milhões de reais, e quem transita, especialmente de Iporã do Oeste até Itapiranga, consegue perceber o que tinha no passado e o que tem hoje. Então, os recursos estão garantidos. A gente não fez destinação para a obra federal sem garantir o recurso das rodovias estaduais. O que tem, por vezes, é que, além da vontade política, além de ter o recurso, nós temos o tramitar administrativo. Para fazer uma obra, eu preciso de projeto. E a gente, à medida que vence os projetos, ou seja, que a gente finaliza, a gente consegue fazer a obra. Nesse ponto, por exemplo, a própria 305 de Anchieta, São Lourenço, é um outro exemplo de que o recurso estadual também está em rodovia estadual. Certo. Obrigada, secretário. Gabriela, essas são as informações, né? A gente vai seguir acompanhando também as obras e a situação das rodovias aqui do estado.
Tá certo, Júlia, muito obrigada, obrigada. Bem que o secretário disse que quem anda por essas rodovias, né, quem trafega por essas rodovias, não quer saber se é de responsabilidade do governo federal ou do governo estadual. Quer andar numa rodovia que pelo menos tenha condições. Exemplo, a BR-163, que está em péssimas condições, a 270 no Vale também nem se fala, muito por lá, muito ruim realmente. Agora a gente espera que essa promessa de nos próximos 20 anos não ter problemas seja cumprida. E, gente, vamos falar de coisa boa por aqui, porque nesse final de semana tem Samba Jurerê. A gente vem falando disso a semana inteira. E o SC Acontece tem presente para quem quer curtir a festa. Deixa eu mostrar aqui, ó. Um par de ingressos, 2 ingressos para assistir Pixote, Ferrugem e Thier juntos. Olha só a música aí, ó. Bom demais, né? Ó o Ferrugem cantando. Quer saber como ganhar? Presta atenção. Vai lá no nosso Instagram, Instagram do programa SC Acontece. Já pega o celular, @programa SC Acontece. Segue a gente lá, tem que seguir e manda um vídeo pra gente cantando uma música de qualquer um desses cantores. Pode ser o Ferrugem que estava tocando aqui agora, mas também pode ser o Thier ou o Grupo Pixote. A primeira pessoa leva esse par de ingressos pra curtir um pagode de qualidade, coisa boa, no próximo final de semana em Jurerê, aqui em Florianópolis. Quem participou ontem e não conseguiu, chamou a gente lá no Instagram. Ai, não foi dessa vez. Tem a chance hoje. Corre lá e manda um vídeo. É a chance, hein? Eu espero vocês. Agora, ao som de Ferrugem, a gente vai pro pagode. A gente vai pro pagode? Não, a gente vai pro intervalo, pagode só no final de semana. A gente volta já já. Estamos de volta com SC Acontece. E a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que criou o chamado ICMS Educacional em Santa Catarina. A proposta tem apoio do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Estadual. O projeto foi aprovado por unanimidade no plenário da Assembleia. O projeto estabelece uma nova forma de distribuição do ICMS aos municípios. 75% devem ser repartidos de acordo com a movimentação econômica de cada cidade, 15% em partes iguais entre todos e 10% com base no ICMS educacional, índice que leva em conta indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e no aumento da equidade, e que leva em conta o nível socioeconômico dos estudantes. A nova lei estabelece ainda que o percentual de repartição do imposto, que usa como base o ICMS educacional, vai aumentar de forma progressiva a cada 2 anos, até atingir o limite de 15% em 2028. Em contrapartida, a cota que usa como base a movimentação econômica dos municípios deve passar de 75% para 70%. Este projeto tem um significado histórico para a educação de Santa Catarina, porque a partir de agora nós teremos um mecanismo de indução, de incentivo à melhoria dos nossos indicadores educacionais e de redução das desigualdades entre os nossos estudantes. Nós teremos um critério de medição não apenas de avaliação de larga escala, com provas, mas como os insumos que são ofertados para a educação, a condição socioeconômica de cada município, de cada aluno, para que nós consigamos alavancar a educação de Santa Catarina para aqueles resultados que nós esperamos que Santa Catarina merece. Esse projeto ele pode ser considerado um divisor de águas na educação catarinense, porque ele visa justamente reconhecer, né, que a educação é prioridade em Santa Catarina, né, e uma união de esforços entre diversos órgãos que se reuniram aí por mais de um ano, né, num grupo de trabalho, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, os municípios, a Undime, o Conselho Estadual de Educação, todos esses órgãos se debruçaram então sobre esse tema e apresentaram uma proposta muito robusta, né, que vai permitir que aqueles municípios que mais avançarem na educação recebam mais recursos do ICMS. Olá, olha só, a chuva da madrugada dessa quinta se estendeu pela manhã em boa parte do estado e ainda pode voltar a cair, principalmente no norte, vale e também na Grande Florianópolis. Mas a previsão é de melhora até o final da tarde, início da noite. E aí, as temperaturas é que devem baixar bastante. Isso porque uma massa de ar frio e origem polar chega ao estado e, como o nome já diz, traz muito frio para cá. Então, como nós falamos ontem, as temperaturas mínimas de hoje ficam para a noite. E olha só, lá na Serra, até o meio oeste, nós vamos ter registros aí de
menos 2 graus nas mínimas e 5 graus, gente. Então, nessa faixa que está marcada aqui de branco, ó, mínimas entre menos 2 e 5 graus, bem baixas, né? No restante, nas demais regiões aqui do estado, as mínimas ficam na casa dos 5 e 11 graus, que são temperaturas bem baixas para gente que vinha acostumados aí com temperaturas mais elevadas, né? E como a gente sabe, frio e umidade são pré-requisitos para neve. E a pergunta que não quer calar hoje é se as chances de neve para o fim da tarde, que a gente vem falando desde o início da semana, se mantém. Fim da tarde, início da noite, vai nevar? Será que é isso mesmo? Por isso a gente vai conversar então com a meteorologista, a Ellen Pelissaro, meteorologista da Defesa Civil, que vai falar com a gente hoje para trazer essa notícia. Boa tarde, Ellen. Bom falar com você novamente. Eu quero saber, vem mesmo neve por aí? Me conta. Boa tarde, Grazi. Prazer revê-la novamente. Então, a gente continua tendo uma persistência dos modelos meteorológicos, então insistindo nessa possibilidade de neve, especialmente agora restrita mais à noite de hoje. Por quê? A frente fria ela ainda está atuando sobre a gente, né, causando essa nebulosidade que a gente está vendo em praticamente todo o estado, mas em superfície o vento já começou a virar de sul, a massa de ar frio já começou a entrar, as temperaturas já começaram a cair. Lá no extremo oeste a gente já vem numa queda de temperaturas desde amanhã. E se essa massa avançar de uma forma mais rápida do que a gente está esperando, então pode ser que a atmosfera seque e não tenha nenhuma umidade, nenhuma água, né, um vapor d'água para precipitar. Então vai depender dessa condição, mas assim ainda a possibilidade de neve pelo menos até a noite de hoje. Por isso que a gente fala sempre, né, Ellen, que é uma previsão, porque tudo pode mudar. Só que essas condições da umidade com o frio combinadas é que precisa acontecer, então, naquele momento certo, né? Tem que ter temperatura negativa. O que é especificamente necessário? Exato. Então, a gente precisa da presença de umidade, né, vapor d'água na atmosfera, e a gente precisa de uma camada atmosférica, não só em superfície, mas uma camada atmosférica toda com temperaturas abaixo de 10 graus até a superfície, para a gotícula de água poder se formar gelo e descer em forma de gelo até a superfície. Se por acaso, na metade do caminho, né, tem a camada um pouco mais acima, com temperaturas abaixo de 0, depois a temperatura volta a ficar positiva, 1, 2 graus, e depois negativa de novo, aí a gente tem a chuva congelada. Ah, perfeito. Por isso que tem a diferença entre a chuva congelada e os floquinhos de neve que caem, né? E essa condição, ela é especificamente ali para a serra mesmo? Isso. Agora os modelos tiraram um pouco mais a área, que também ontem estava mostrando mais ali nas áreas mais elevadas no meio oeste, fica mais restrito à serra mesmo, Urubici, Urupema, Bom Jardim da Serra, as cidades que costumam nevar, geralmente. Bom, e se vem neve ou se não vem, a gente vai ter que esperar acontecer, né? Porque é o tempo que define, mas para amanhã deve melhorar um pouquinho o tempo no sentido de ficar seco. Exato. Então, a partir agora da noite, nessa massa de ar frio, ela avança e vai dissipando essa nebulosidade que a gente está observando agora e que vai persistir ali até final da tarde, pelo menos. Então, no amanhecer, o tempo já vai estar seco, as temperaturas vão estar negativas, próximas a zero ou negativas, desde o extremo oeste até os planaltos e parte mais elevada ali do Alto Vale do Itajaí e até da Grande Florianópolis Serrana, então trazendo condição para geadas amplas. Isso para amanhã e para sábado também. Ou seja, vamos ter um fim de semana seco, chega de chuva então, né? E vamos esperar a neve, viu, Ellen? Obrigada, viu? Imagina. Ponha. Bom, e claro, né? Se a gente tem, então, essa questão de neve chegando, a gente já sabe, viu, Gabriela, que a serra, olha, já tá lotada. Os hotéis, inclusive, estão com 80% de ocupação, não é? Tem que se organizar antes, né, Grazi? A previsão de neve começa a aparecer, o pessoal já se manda pra serra. Eu, inclusive, você sabe, nesse final de semana, tô indo pra Gramado, eu espero ver neve por lá, viu? A gente agora tem que aguardar, ver se a tão esperada neve chega aqui por Santa Catarina. Obrigada, é verdade, Grazi. Obrigada também. E, gente, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com SC Acontece. Estamos de volta com SC Acontece. E olha só, gente, essa notícia. Em Balneário Camboriú, um bebê nasceu empelicado, que é quando o parto acontece e a placenta, a bolsa, não rompe. Olha só o vídeo registrado pela fotógrafa Bruna Costa. Esse tipo de nascimento é bastante raro. Olha aí o Léo nascendo. E o vídeo mostra o pequeno Léo vindo ao mundo envolto nessa película, e ele ainda dormia quando foi retirado do ventre da mãe. Cena linda de se ver, né? Mas a história não acaba por aí. Logo depois do nascimento,
casamento, teve mais uma surpresa. O papai ajoelhou e pediu a mamãe em casamento, ali mesmo na sala do parto. Dá para acreditar? Muitas emoções, né? E é por isso que agora nós vamos falar com os papais que acabaram de chegar em casa. Hoje pela manhã saíram da maternidade, estavam indo até em casa e chegaram agora há pouco. A Raquel, o Leandro e o Léo estão por aqui, produção? Sim. Tem a imagem deles aqui pra gente? Aí, tudo bem, pessoal? Que família linda! Sejam bem-vindos ao SC Acontece. Contem pra gente, como é que foi essa emoção, Raquel? Além de ter um parto bastante raro, o Leandro ainda te pediu em casamento? Sim, foi uma dupla surpresa. Primeiro que a gente não consegue prever essa questão do parto, né? Já foi bem emocionante e logo depois veio o pedido. E, Leandro, conta pra gente, como é que foi essa organização toda? Como é que você pensou nisso, em fazer mais essa surpresa pra Raquel? A gente tem um grupo de amigos e sempre que a gente se reúne, eles ficavam rindo que era o momento de eu pedir a Raquel em casamento. E eu sempre procurava um momento especial. Então eu pensei, o parto do nosso filho vai ser um momento especial. Acabou que foi mais especial ainda pelo tipo de parto que ele teve. Tentei segurar o último, eu estava muito nervoso antes, além do nascimento, por causa do pedido também, mas no fim deu tudo certo, tanto no nascimento quanto no pedido, e agora a nossa família vai ser oficializada. Já tem data para esse casamento acontecer ou vão esperar o Léo crescer um pouquinho para participar? Quem sabe a gente pede ele crescer um pouquinho para levar a aliança numa festa, mas a gente oficializa em cartório antes ainda, mas não temos data. Tá certo, e conta pra gente, como é que foi essa emoção? Além do pedido de casamento, o Léo também estava ali no nascimento, é claro que é um momento muito emocionante, mas ainda nasceu envolto na placenta. É diferente de assistir, né? É muito diferente. Eu estava junto com a Raquel, a doutora Josiane começou a fazer o parto, de repente, tá saindo com a bolsa, vem aqui ver, pai. Daí eu levantei, ele todo em volta da bolsa, daí a doutora autorizou baixar o pano para a mãe ver também, aí eu ergui a cabeça da Raquel para começar a ver também. Bate uma emoção, eram os dois chorando e a gente olhava em volta do centro cirúrgico, um monte de gente na janelinha acompanhando, por ser um parto incomum, e todo mundo fazendo festa. Foi muito emocionante, só de lembrar a gente já se emociona também. A gente está emocionada aqui de assistir, imagina vocês que viveram isso. E Raquel, fala pra gente, é o primeiro filho de vocês, como é que o Léo tá? Eu tô vendo que ele tá aí grandão, né, cheio de saúde, como é que ele tá? E conta pra gente, é o primeiro filho, como é que foi esse caminho da maternidade até em casa, tudo bem por aí? Então, esse é o primeiro filho de nós dois juntos. Mas eu já tenho 2 filhas, o Leandro também tem uma filha, então a nossa família é bem grande. Temos já 3 meninas e agora o Léo veio para completar, veio para fechar com chave de ouro. Eu tô vendo que vocês estão bastante emocionados por aí. A equipe toda da SC Acontece, todo mundo que está assistindo, quer desejar para vocês muitas felicidades. Agora o Léo para aumentar ainda mais essa família linda e realmente um momento raro e lindo que tem que ser mostrado para todo mundo. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada também. Muito obrigado. Tchau. Saúde para vocês e para o Léo. Tchau, obrigado. E agora, gente, a gente tem aquele dia quinta-feira, né, que é dia de Precisa Saber, que traz um assunto curioso. Você já ouviu falar na expressão agosto, o mês do cachorro louco? Sabia que essa expressão está relacionada ao fato de que nesse mês as condições climáticas no Brasil favorecem a entrada das fêmeas no cio? É isso que a gente vai ver agora. Roda a vinheta. Pois é, gente, o Precisa Saber de hoje vai trazer então esse assunto curioso que a Gabriela já começou aqui a adiantar um pouquinho pra gente, né? Por quê? Tem então a questão das fêmeas que entram no cio, deixam os machos um pouco mais ativos, né? Inclusive com comportamento agressivo, que brigam uns com os outros. E isso pode aumentar também as brigas e aí a transmissão de raiva canina, que é uma doença muito grave. Tudo isso a gente vai entender agora conversando com o veterinário, Dr. João
Carlos Rassi, que já está aqui conosco, para a gente tirar essas dúvidas, doutor, porque é de fato o mês do cachorro louco, agosto, toda essa curiosidade que a gente tem relação mesmo com as fêmeas no cio e também com essa raiva canina? Bem, é um pouco de folclore, né? Não é bem verdade. As fêmeas podem entrar em cio em qualquer época. Elas entram em cio a cada 6 meses, as cadelas. Então, tem essa explicação das condições climáticas que favoreceriam. E realmente, há um tempo atrás, não existia esterilização, então tinha muitas fêmeas no cio e atraía muitos machos, né? E havia brigas e aí era mais fácil de transmitir a raiva. Claro, porque quando eles entram num embate ali, né? Se um não estiver protegido, ele pode morder o outro e aí fazer a transmissão da raiva. Como é que a gente faz para evitar a transmissão da raiva canina? A vacina contra a raiva a partir do 3º ou 4º mês de vida e depois anualmente. Perfeito. Então, todos os animais, todos os cães, tanto machos quanto fêmeas, têm que ser vacinados, doutor? Devem. Tanto os cães como os gatos, os equinos, os bovinos também devem ser vacinados. E a raiva, a gente sabe, né, que às vezes acontece, por exemplo, de um cão que está com raiva morder um humano. Como é que faz essa transmissão? Pela saliva, pela mordida. Então, geralmente, o que se indica é quando um cão desconhecido morde, a pessoa deve se dirigir a um posto de saúde para tomar a vacina. O ideal é que o cão fique em observação. Aí ele fica em observação por 10 dias, por um período, para saber se ele está bem. Se ele estiver bem, não vai ter problema. Mas se ele morrer, aí a pessoa continua com a sequência de vacinas. Perfeito. Doutor, vamos entender. A raiva tem cura e tem como a gente saber se o cão está ou não com raiva? A raiva não tem cura, ela tem prevenção. Depois que adquire a raiva, os animais morrem. A prevenção no ser humano, que o vírus da raiva ele é um vírus lento. Então, se a pessoa for mordida na perna, ou mesmo no braço, o vírus vai lentamente até o sistema nervoso central, que é a cabeça. Então, dá tempo de vacinar e se proteger. Perfeito. Bom, a gente falou também sobre a questão das mulheres, das fêmeas, na verdade, né, que entram no cio. E aí, quando essas fêmeas entram no cio, elas acabam gerando todo esse conflito entre os animais, mas é possível também evitar que isso aconteça através da castração? Sim, da esterilização. Esse processo hoje é muito comum, inclusive não só evita esse ajuntamento de cães, mas evita doenças, né? Como a infecção uterina, tumor de mama. Então é muito interessante fazer a esterilização. E aí a castração tanto para fêmeas quanto para machos? Sim, nos machos também ela evita que o cachorro marque território, né? Que fique urinando nos cantos e evita também a doença como a doença da próstata e diminui a agressividade também. Certo. Tem algum prazo, algum período em que os animais possam ser castrados? O que é o ideal? O ideal é que seja castrado novo, se não vai ser usado para reprodução. Tem fêmeas de alto valor comercial que vão ser usadas para reprodução, mas geralmente em torno de 1 ano, não muito cedo, porque os hormônios têm ação no desenvolvimento do animal. Perfeito, então. Bom, muito obrigada, doutor João Carlos Rassi, pelos esclarecimentos, né? E a gente lembra, inclusive, pessoas, que tem também cidades que oferecem a castração gratuita, basta se informar junto às diretorias de bem-estar animal e também existem algumas ONGs, não é, doutor, que realizam esse tipo de serviço quando as pessoas não têm condições de levar até uma clínica veterinária para fazer a castração. Então, muito obrigada pela sua participação, viu? Certo. Bom, então é isso, Gabi. O quadro de hoje do Precisa Saber fica por aqui. É com você. Obrigada, Grazi. Sempre importante esses esclarecimentos, né? E falando em cães, cachorros, uma lei aprovada em Florianópolis vai aumentar o limite de pets em casa. A proposta foi colocada em discussão pela primeira presidente mulher da Câmara de Vereadores da capital. Tina e Flor foram resgatadas há mais de 6 anos e Pipoco adotado há quase 3.
Esses cãezinhos são os mascotes da presidência da Câmara dos Vereadores de Florianópolis, local onde um novo projeto de lei foi proposto pela vereadora e primeira presidente mulher da Câmara, Priscila Fernandes. A proposta surge para ampliar a quantidade base de animais por residência. Começou a partir de um pedido de uma pessoa que teve no meu gabinete, porque ela passava de 5 animais por residência. E o vizinho dela fez denúncia, incomodou, e acabou que no final das contas ainda esse vizinho envenenou os animais dela. E elas estavam em desespero, porque eram animais considerados membros da família. Hoje eles são considerados membros da nossa família. E ela veio com esse pedido que a gente fizesse uma ampliação. A nova proposta protege esses adotantes e cuidadores que antes eram multados pela prefeitura. A fiscalização acontecia com base no decreto 1355 de 2002, que limitava para 5 o número permitido de animais por residência. Quando a fiscalização identificava mais de 5 animais na residência, era feito o pedido para que esse número fosse regularizado, mesmo que os animais estivessem sendo bem tratados. Parte deles vem aqui para a Diretoria de Bem-Estar Animal. O problema é que o local já conta com uma quantidade grande de bichinhos resgatados. Com o novo projeto, o número de animais permitidos foi ampliado para 10. Também é autorizado ultrapassar essa quantidade, caso seja comprovada a qualidade de vida do animal. Quando a gente tira da rua e não leva para um órgão da prefeitura, a gente já está fazendo um auxílio gigantesco para esse órgão. Por quê? Porque a DBEA deveria ser um local de passagem, uma casa de passagem para esses animais, para eles terem sido recolhidos, tratados, castrados, vacinados, colocados para adoção e ganharem um lar. Só que não é a realidade. Muitos animais acabam encalhando ali dentro. O projeto de lei une forças com outros serviços disponibilizados pelo município de Florianópolis. Além do trabalho realizado pela DBEA, por meio dos resgates de animais em situações graves de abandono ou acidentes, há também as castrações móveis, que levam o serviço para outras comunidades. Já vai entrar também o credenciamento de clínicas veterinárias para castração. Então, a gente em um ano vai chegar a 11 mil castrações, o que ajuda bastante, porque nascendo menos, a gente consegue dar conta dos que já estão vivos e tentando encaminhar eles para adoções, né? Tá aí. E olha só, chegou aquele momento tão esperado aqui no SC Acontece. Quem será que ganhou os ingressos de hoje? Olha só o vídeo. Que eu não faria pra esse amor vencer. Que louco eu seria de perder você. Sem o teu carinho eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. O que eu não faria pra esse amor vencer. Que louco eu seria de perder você. O teu carinho, eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. Tá aí, Isa Serra, parabéns. A Isa botou a voz pra fora, né? Aí a dupla dela que vai aproveitar, aqui estão os 2 ingressos. Ó, tem até sexta-feira pra pegar o par de ingressos aqui na TV BV até às 5 horas da tarde, tá bom? E você aí de casa fica de olho que amanhã tem mais. Lembrando que o pessoal que ganhou os ingressos nessa semana tem até sexta às 5 da tarde pra aproveitar o show do Pichote, Thier e Ferrugem juntos no Samba Jurerê. E o SC Acontece de hoje vai ficando por aqui. As reportagens dessa edição estão no nosso portal. Acesse aí no celular, no computador, tvbv.com.br, tvbv.com.br, ou através do código QR que está disponível na nossa tela. Dá também para acessar direto no seu navegador. A gente se encontra amanhã, 12h50. Eu espero vocês. Tchau, tchau.